O Porto não desarma. Traz Clarim. É o gol, pode ser o gol, é o gol. É o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ofensiva e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão. Estamos aqui para fazer o rescaldo do clássico da taça. 3-0, Porto elimina Benfica da taça. Estamos nos quartos de final. Aqui ainda um bocado com a voz rouca. Falamos muito hoje. Tinha que ser, não é? Estes jogos é mesmo para isso. Vamos então fazer aí o rescaldo. Vamos começar como começamos sempre pelo 11, sendo que o 11 não há assim grandes novidades. Embora a mim soou a surpresa, obviamente, a questão do Pep. Pensei que iria a todo nível ser recuperável, e mesmo a história de não estar ainda a 100%, pensei que iria ser apenas boca para barulho, mas que quando chegasse a hora H iria estar lá, mas não. Começamos então com uma defesa com João Mário, Prata, João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaido, e mesmo com 45 minutos sem um jogador, saímos com a folha limpa. E sem as rotinas do guarda-redes, que hoje foi suplente. Como viste? Uma clean sheet. Depois disso, de facto, era um bocadinho... Eu até estava a falar com um amigo que encontrei lá no caminho, estava-lhe a dizer que estava com um bocado de receio disso. Porque eu estava a pensar que o Benfica vinha jogar com aquela tática que já falamos aqui de jogar ao ataque encostadinhos lá atrás, não é? Juntinhos lá atrás ao ataque. Como é que é, Pis? Como é que se costuma dizer? Jogar ao ataque fechadinhos lá atrás, não é? Acho que isso era do Pacheco, bem, não? Vamos jogar ao ataque fechadinhos lá atrás. Eu achei, sobretudo por causa do que lhes aconteceu com o Sporting, que eles iam tentar fazer um bocado isso, mas claro, não deu para ver se era isso que eles iam fazer, não, mas a perspectiva de eles especularem um bocadinho com o jogo e haver ali um 0-0 ou o quê, e as bolas começarem a serem assim lançadas nas costas da nossa defesa e desta defesa em específico, pronto, assustava-me um bocadinho. É óbvio que já sabíamos que do outro lado íamos ter o André Almeida a defender o Dias e essas coisas todas, mas assustava-me um bocadinho porque de facto não acho que esta defesa seja confiável, sobretudo pelas individualidades, mas a verdade é que parece um bocado parvo dizer, mas sobretudo na segunda parte o facto de não termos o Evan Nilsson ajudou um bocadinho à defesa a jogar um bocadinho na sua praia, e estes defesas, sobretudo o Cardoso e o Mbemba, a meter a bola no mato e não sei o quê, parece um bocadinho o elemento deles. Portanto, nesse aspecto, acho que até deve ter sido a única coisa que correu bem da expulsão, não é? Porque a defesa assim ficou mais encostada lá atrás e, por um lado, os nossos defesas conseguiram responder melhor, e por outro lado, o Benfica parece que só tem aquele truque, que é pôr o Darwin e o Rafa a correr que nem os desalmados, não é? A castigar as defesas com os seus arranques com bola e sobretudo os do Rafa, que são muito perigosos com bola e pelo meio. Eles não tiveram a possibilidade de fazer isso, ou pouco tiveram na primeira parte, não é? Portanto, se eles não conseguem fazer isso, o perigo é um bocadinho menor e há mais condições para essa defesa que tu dizes bem, que causa arrepios, não tenha sido assim tão testada como, quer dizer, foi testada, mas não tiveram assim calafrios, não causaram assim muitos calafrios, julgo eu. O jogo acabou por correr muito bem até nesse aspecto. Bem, foi uma noite com muitos ingredientes, mas de facto muito, muito saborosa. Também te vou passar a palavra para esses primeiros comentários, mas eu tinha posto aqui a foto de eu com a minha filha, que foi a primeira vez que ela foi ver um Porto Benfica, também com estas
com a questão da pandemia, a estreia, digamos que foi mais tarde, não é? Até ponderaria levá-la mais cedo, mas antes era muito pequena e tal, e podia acontecer alguma coisa, mas eu sempre lhe disse que, tipo, ver um jogo, etc., mas depois veres um Porto Benfica, tu vais perceber o que é ver um Porto Benfica. E há bocado estavas aí a dizer, e por acaso este jogo teve todos os ingredientes para isso, e portanto foi perfeito a esse nível. Foi o que eu escrevi aqui no Twitter: melhor vacina de deportismo do que esta. E pronto, e como se não sabem, repito aqui, a minha esposa é benfiquista também, doente. Melhor vacina do que esta era quase impossível. E agora, eu antes de começarmos a gravar, estava aqui a testar a verificar uma particularidade, porque ainda agora falámos na questão de fechadinhos lá atrás, como dizia o Jaime Pacheco, e eu lembrei-me agora de voltar a falar nisso, porque o jogo que eu fui ver pela primeira vez com o meu pai foi um Porto Benfica, que a primeira vez que fui ver com o meu pai um Porto Benfica foi precisamente um 3-0, até tenho imagens disso, vídeos, um dia ainda de publicar isso. Eu digo sempre isto, um dia de publicar muita coisa que tenho gravado, falta o tempo para analisar. O meu pai foi com a câmara beta às costas, literalmente, porque aquilo era um bisonte, e gravar parte do jogo, porque era o último jogo do campeonato, e por isso é que ele me levou. Eu ainda tinha 7 anos, fui em 88, agora faz as contas, não é? E por acaso ficou 3-0, 2 gols de Jaime Pacheco, daí agora o voltar a falar nisso, e o outro foi do Rio Barros. E depois vinha a ver que não me lembrava de quase de mais nenhum 3-0 Porto Benfica. E curiosamente, o primeiro jogo que a minha filha vai ver também fica 3-0, mas já fiz essa resenha histórica, e há ali um 3-0 que me estava a esquecer, que é um que o Lipschei marca um golo logo no início, de fora da área, com o Bobby Robson, acho que é o braçar que está na baliza do Benfica, e esse fica 3-0. Portanto, desde 88 até agora, há estes 3 jogos 3-0 Porto Benfica. E eu estava a ver que ia dar mesmo essa curiosidade de ser 3-0 nesse primeiro jogo que eu vi, e 3-0 agora. Voltando então agora para a semana vais levar a mais nova, então, não é? Para ficar 3-0 outra vez. Não, para a semana não, o preço é upa-upa. Eu se fosse por essa lógica, se calhar nunca mais levava a minha filha a ver um Porto Benfica, porque o primeiro que eu me lembro, acho que de ir ver ao estádio, acho que é um fatídico que entrou o famoso César Brito perto do final e marca 2, e que dá o título ao Benfica nesse ano. Também estava lá. Eu acho que foi pelo menos o primeiro que eu me lembro. Mas é assim, o primeiro que eu senti o Porto Benfica não foi esse primeiro que eu fui ver, e porque esse 3-0 é o campeonato que nós acabámos com 15 pontos de avanço do IVIC, é o último jogo do campeonato. Portanto, aquilo foi só festa, o estado estava completamente a abarrotar, mas foi festa completa, e ainda por cima eles foram massacrados. Eu não sei se eles tinham tido o jogo da final da Taça dos Campeões Europeus antes ou iam ter depois, também ajudou para a festa, digamos assim. Agora, o primeiro que eu me lembro da intensidade que vivemos hoje é então o jogo da época a seguir, que é 88-89, como se lembra, uma época, e já saímos desta parte histórica para rirmos, voltar ao jogo. É uma época drástica para nós, porque entra o Quinito e as coisas correm mal e sai a meio da época, e é nas Antas, é um jogo que fica 0-0, o Porto tinha que ganhar a todo custo para ainda sonhar com o título, e pronto, isso é que é um jogo que fica a 0-0. Lembro-me de ver mesmo à face do Ralvado, ou seja, o meu pai ia sempre em cima da hora que eles estavam a abarrotar, então descemos a bancada sul toda, tínhamos a ver mesmo cá em baixo, e lembro de Domingos entrar e deve ser o primeiro jogo de Domingos num Porto Benfica, porque era um puto, estava o Domingos, estava o Rui Águas, e pronto, e lembro-me de estar ali a massacrar bastante e não conseguirmos marcar. Eu acho que há uma cabeçada do João Pinto, do Domingos, que passa por cima da trave, e também me lembro da música para o guarda-redes, que era o Silvino, que era ó Silvino, anda cá, vira ocupar a gente, toma lá. Pronto, um puto de 8 anos, foi esta cena que fixou na altura, porque pronto, foi massacre. Silvino. Eram músicas espetaculares, estás a ver? Eram músicas espetaculares, já viste? E depois foi jogador e treinador no Porto. É verdade. Nós vamos voltar então ao jogo, Pis, e esses seus primeiros comentários desta vitória, porque se quiseres começar a comentar o jogo, tens que parar logo aos 30 segundos. Que entrada! Fábio Cardoso na jogada. Fábio Cardoso decisivo, muito influente. Foi incrível.
Isso é um pormenor interessante, que é, ajudem-me, há quanto tempo é que nós andamos a bombardear bolas para a área em lançamentos e não sai um golo? Eu lembro-me de um de lançamento contra o Benfica, que é o do Bruno Moraes, não é? Sim, Futile. Mas o meu primeiro comentário para o Pires foi o lançamento do Maxi está vingado. Pois, isso foi do Lima, sim. Com a gaita ou com a coisa, o gajo marcou, fez assim esquisito. Mas passou ali pela área toda e o gajo não vai marcar lá ao segundo posto. E por acaso no estádio pareceu, isto também vem a propósito, porque eu tinha comentado também com o Lamas que isto era um jogo para o Fábio Cardoso, é inacreditável, o gajo devia estar com uma pressão sobre ele, quer dizer, sempre associado ao Benfica, sempre rasgado, se ele hoje calhava de enterrar, Deus, menino, íamos perder o menino para todo sempre. E logo aos 30 segundos ele acaba por ser decisivo ao disputar aquele lance de cabeça e a bola sobrar. Por acaso no estádio pareceu que estava muito mais fácil para o Taremi fazer golo do que na televisão. Na televisão já me pareceu que ele estava ali mais apertado e que o domínio, não parece que quer fazer. Só se mandasse primeira. Só se mandasse primeira. No estádio pareceu que tinha mais hipótese para fazer o golo. Ou então sou eu que já quero muito que ele marque golo e já acredito que os golos que os lances são mais fáceis, mas pronto. Mas antes disso, porque de facto, isto de facto, quer dizer, eu depois até vinha a pensar, porque o João Deus bateu muito nessa tecla, não é? Que os 2 golos logo nos primeiros 7 minutos influenciaram. E de facto, quer dizer, tu estás uma semana inteira a preparar um jogo, seja o jogo que for, né? mas muito mais quando é um clássico, quer dizer, e acho que nada te prepara para isto, não é? Uma entrada destas em que sofres logo 2 golos, quer dizer, isto é virar o jogo quase do avesso, porque quando jogas em casa tens sempre a tendência de assumir jogo, e pensas que em princípio vais ter um Porto a assumir mais jogo, a partir do momento em que aos 7 minutos fazes 2-0, se calhar aí invertes os papéis, não é? Obriga-te a se calhar, ok, já podes jogar um bocadinho mais na retranca, tens que contar com a reação do adversário e o jogo está virado ao contrário. Então com a expulsão ao final da primeira parte, então o jogo está mesmo ao contrário, e aí concordo plenamente com o Prata. O facto de jogarmos muito mais recuados ajudou, e de que maneira, a esconder algumas limitações, principalmente dos nossos centrais. Eu até digo mais, principalmente do Mbemba. Mas antes de ir ao Mbemba, com 2 lances horríveis na primeira parte, eu devo dizer que, assim, eu também não acompanho muitos jogos do Benfica com a mesma atenção, como acompanho os jogos do Porto e as variações táticas, mas acho que aqui pareceu-me claramente que eles decidiram reforçar o meio campo, portanto decidiram mudar um bocadinho a estratégia deles, que quando isto acontece, normalmente a massa associativa tende a olhar para isto com um bocadinho de estamos com medo, estamos a fugir aos nossos princípios, estamos aqui a meter... que é isso, quer dizer, ele abdica de um ponta de lança, digamos assim, que ele normalmente costuma jogar com Darwin e Seferovic, ou Darwin e Aramchuk, pronto, sempre ali com 2, retira um deles para preencher mais o meio campo, com o Tarabt. E eu, enquanto benfiquista, eu estava antes do jogo, estava a pensar nisso. Se fosse benfiquista, pensaria, ou se fosse o Porto a fazer isto, pensaria, ok, pronto, está a jogar um bocadinho mais na defensiva, se calhar lá está, como a Prata diz, a explorar a velocidade dos outros 2, daquele do Darwin e do Rafa. Não me parece mal. Mas já sei que muitos poderão condenar este tipo de estratégia. O que é certo, voltando ao início, aqueles 2 golos matam completamente qualquer tipo de estratégia, e se a estratégia deles era jogar quase no contra-ataque, percebes, na velocidade daqueles 2, isso mata-os completamente. Mas mesmo assim, aquilo que nós conseguimos ver em partes do jogo durante a primeira parte é que há pelo menos 2 lances em que eles exploram as costas do Mbemba, e o Mbemba é comido como um menino. O Mbemba é comido como um menino. Há o lance em que é fora de jogo por 4 centímetros, que lá até pareceu falta sobre o Mbemba, depois vê-se na televisão que não é nada, é o Mbemba a dar uma casa tremenda, fraco, mas eu considero que se calhar que até é pior a abordagem num segundo lance, que se calhar passou
despercebido a muita gente, não sei, que é um corte excelente do João Mário de cabeça, em que o Mbemba está a olhar para a bola, a controlar a bola, a trajetória da bola, está a olhar, e à última hora decide virar-se, porque sabe que não consegue, saltando, não consegue chegar à bola, e se não ao João Mário nas costas, a salvar-lhe a pele, ia ser mais uma casadela do gajo. Quer dizer, e numa altura em que nós estávamos já em vantagem, já com 2-0, já não tão, se calhar, balanceados para o ataque, e conseguimos dar estes espaços brutais nas costas da nossa defesa. Para além disso, aquilo que se notou ali em alguns momentos, alguns lances também de jogo, é que o Benfica conseguia ser muitas vezes a jogar pelo centro do terreno. Eles procuravam muito os centrais, tanto sobre o lado esquerdo como o lado direito, embora o Otamendi se calhar o que arriscava mais nos passos pelo meio, procuravam muitas zonas interiores e a bola entrava muitas vezes, e eu até nem digo tanto no Weigl, se calhar não sei até... Se calhar era uma zona onde estava mais o Taremi, e aí se calhar estava mais ou menos tapado, mas zona do Tarabt, ou até mesmo quando o Rafa recuava mais um bocado, a bola entrava lá com alguma facilidade, eles conseguiam variar jogo, e provocaram ali alguns nem digo calafrios, porque na primeira parte, pronto, não foi isso, mas conseguiam chegar, a bola chegava muitas vezes fácil ao Gilberto, por exemplo, que ainda deu umas dores de cabeça ao Zaido. E aí, não sei se poderia ser pelo posicionamento do Taremi, eventualmente, não sei se um bocadinho mais recuado para dar apoio ao Uribe e Vitinha, poderíamos com aí, não sei, equilibrar mais um bocado, mas aquilo que eu senti em alguns momentos da primeira parte é que Uribe e Vitinha por vezes estavam demasiado sozinhos para os homens do meio campo do Benfica, tanto para Tarabt, João Mário e o Weigl. O que é certo que tu aos 30 minutos, quando parecia que estava assim mais equilibrado, tu praticamente matas o jogo. Eu digo sempre praticamente porque com estes gajos, é sério, eu tremo sempre e querer matá-los. E ainda consegues, até ao final da primeira parte, desperdiçar lances inacreditáveis, principalmente aquele do Dias, que depois de comer o guarda-redes, tinha tudo para fazer o 4-0 na altura e estava sujeito a tirar ainda mais moral ao Taremi, porque se a bola realmente chega ao Taremi, ele ainda era menino, com o galo que ele está atualmente, ele era menino para ainda falhar aquele lance. Portanto, por um lado ainda bem que o gajo ainda cortou a bola e não permitiu que a bola chegasse aos pés do Taremi, para estarmos sujeitos a falhasse, que falhasse novamente, como aconteceu depois também no início da segunda parte. Portanto, resumidamente, os dois golos, nisso estou um bocado de acordo com o João Deus, não é? Os dois golos influenciam desde logo o desenrolar do jogo, de uma forma brutal. Logo o primeiro acho que já condiciona, o segundo então, aquilo influencia de uma forma brutal. E acho que acaba por ser decisiva no jogo. Outra coisa que ficou da primeira parte, a infantilidade do Evanilson. Acho que nós exageramos nesses lances, depois estamos a ganhar 2-0, ou tivemos, porque já era o terceiro aviso que o Fábio Veríssimo estava a fazer. Eu sinceramente acho que o Fábio Veríssimo não tinha nada que fazer daqueles avisos. Agora é muito fácil, neste tipo de jogos, tu tiras a bola para longe, há tantas bolas, há tantos apanha-bolas, tu não perdes quase tempo nenhum, mas pronto, e ele caiu no erro de, publicamente, chamar a atenção, já não sei quem é que foi o primeiro que chutou, não sei se foi o Uribe, um deles foi o Uribe que chutou, noutra não sei se foi o Taremi, chegou à terceira, pronto, teve que dar amarelo ao Evanilson. Por acaso ainda não vi na televisão o lance com o Otamendi, perto da linha de fundo, não sei se isso dava logo para segundo amarelo, o lance com o João Mário, acho, é por-se a jeito, mas acho um exagero, o segundo amarelo. Acho um exagero, mas à custa da infantilidade de levar aquele primeiro amarelo, acabou por ser expulso no lance, para que a mim me parece completamente fortuito. mas é o que é. Vou passar então a bola para Prata, só fazendo aí um rescaldo do que tu disseste da primeira parte, porque falaste bem aí do aparente controle do jogo do Benfica, inevitavelmente, por estarem a sofrer 2-0 também teriam que assumir, mas que estavam a conseguir ser a jogar, nomeadamente. Eu achei mais que o Tarap teve mesmo muito em jogo, desses do meio campo que estavas a dizer, acho que foi o que teve mais em jogo, mas de facto a mim surpreendeu-me quando ele sai ao intervalo.
Quer ele está a pegar sempre na batuta, naturalmente. Aliás, eu tinha-te dito quem é que eu tirava aí, falhei redondamente, vê-se logo que eu não sigo o Benfica, porque eu tinha dito que sairia eventualmente João Mário e André Almeida, por exemplo, e mudariam a estratégia, não é? Mas errei, pá, olha, por um lado até fiquei contente de ter sido o Tarado, porque parecia que ele estava a dar mais dores de cabeça, digamos assim. Não sei se foi por ele ter dado aquela garrafa para o público. Exato. Mas eles mudaram para 4-4-2, mesmo assim. Sim. O André Almeida começou a fazer ali o papel de defesa direita. Certo, mas mudar. Ia resumir a questão dos lances, porque em termos de sumo, de facto o Benfica, o único lance que aparece no resumo é o lance do golo, e o Porto tem, além dos 3 golos, a questão que tu disseste do Dias com a baliza escancarada, e depois há uma do Evan Nilsson que chega ali à beira do guarda-redes, a bola depois sai muito adiantado, depois joga para trás, então se espera ali uma finalização. Não sei se estavam a ver esse lance. Do que estavas a dizer, eu vi aqui muito rápido, não é? Porque já começamos a gravar, vi só o resumo então que tinha dado fui à CNN, não é? Como foi a TV que deu o jogo, mas estes gajos devem ter um resumo alargado, e fiquei logo indignado porque o resumo deles é gol do Porto, depois Evan Nilsson deveria ter sido expulso, e o tal lance que tu ainda não viste então com o Otamendi, e depois, não sei se é antes ou depois do terceiro gol, mais o gol anulado em que eles dizem o VAR aqui a anular o gol do Benfica, que não foi o VAR que anulou, são 4 centímetros, mas o gol foi anulado no próprio campo, e depois confirmaram, quer dizer, o VAR não confirmou que a decisão foi errada, portanto o lance foi invalidado normal, e estas decisões eu acho que sempre, em caso de dúvida, deveria ser, não é ok, mete-se, mas aceito melhor assim, não é? O árbitro invalidou e não deu para reverter, do que o árbitro não invalidou e depois por 2 centímetros tiram-lhe o golo. E aí já me gostava mais, se fosse ao contrário. Então não concordo muito com a questão, aí foi o VAR, não, aqui não foi o VAR, foi anulado, normal. E pronto, e era essas situações que me lembrei com a questão da expulsão e do sumo dos lances da primeira parte. Ia passar para o prato então para, se ainda quiseres dizer mais alguma coisa aqui, pegares aí então com a segunda parte, já com esse jogo com 10 reais. Eu vi o resumo noutros lados, mas já nem sei onde é que foi. Não, eu vi depois na Sport TV também, deu para comparar, em que não meteram esse lance do entre os dois primeiros golos há ali uma oportunidade que acho que é o João Mário consegue centrar e depois o Taremi demora muito e não sei o que, e depois aparece o João Mário que na remata, a bola bate num defesa e o guarda-redes tem muita dificuldade em tirá-la porque a bola ia em direção à baliza. Pronto, há essa oportunidade ainda. Temos um remate frouxo também do Taremi na primeira parte, nada especial, mas sim, eu acho que acabamos por ser bastante superiores na primeira parte. É óbvio que os 2 golos ajudaram, mas acho que se notou ali uma capacidade de pôr outra intensidade no jogo à qual o Benfica normalmente não consegue responder. Conseguiu o ano passado porque nos faltava o Otávio e mesmo assim não conseguiram fazê-lo muito bem, aquilo resvalou em violência, a intensidade que o Benfica pôs ano passado no jogo no Dragão, violência não penalizada pelo árbitro, não é? Nessa ano os cotovelos do Tarate, por isso já foi há 2, nem sei. Não, o cotovelos do Tarate foi hoje, não é? Outra vez. Também. Sim, no Otávio. Sim, ainda não vi na televisão. Mas se calhar já lá vamos, ou começamos já a limpar a questão da arbitragem, é que hoje voltou a ser uma arbitragem bastante complicada, não é? Começa desde logo pela comparação entre esses 2 lances, o lance em que o Tarap quase parte o nariz do Otávio e logo a seguir o Evan Nilsson é expulso porque o João Mário vai contra a mão dele, não é? É quase isso. Parece quase. E é quase logo a seguir. E é muito rápido um sobre o outro. É muito rápido as 2 coisas. Depois há um penalti inacreditável sobre o Dias que não consigo perceber como é que em campo pareceu escandaloso, já vi na televisão, e escandaloso sobre o Dias. O Otamendi empurrou de uma maneira tão ostensiva
que não percebo. Não percebo como Outro é lance que não apareceu nos resumos, então. Não percebo como é que não é marcado, sinceramente. Depois há esse tal do Otamendi. É possível que o Evanilson não tenha calcado ligeiramente, mas no pé, mas parece que calcam os dois e tocam os pés, calcam os dois lado a lado e chocam os pés. Não parece ser um pitão em cima do pé do Otamendi, portanto eu acho que isso aí não é expulsão, sinceramente. Acho que dar o segundo amarelo aí era muito, tal como acabou por ser pouco a seguir. E depois há essa castada do Tarab, ao Tarab a tirar uma garrafa contra o público e não foi expulso, não é? Isso viu-se claramente em campo. É óbvio que aquela, vamos pagar uma multa porque a malta que está ali à volta dos cantos está a tirar merdas aos jogadores do adversário e pronto, já sabemos, multa. Mas o jogador não pode pegar numa garrafa e atirar de volta aos adeptos, não é? Porque vai incendiar ainda mais as coisas. Normalmente estas coisas também são vermelhos, não é? Pois há o chute no cu do Yaramchuk ao Taremi mesmo em frente ao nosso banco, que é uma agressão, não é? Está no chão deitado e leva um chute no cu. Pronto, e então e na televisão já não pareceu que fosse pontapé, por acaso. Mas encosta o joelho, é isso. Mas lá pareceu-me claramente que ele tinha mandado um pontapé no rabo. E deu com o joelho no do coisa, tens que ver outra vez, porque é mesmo, eu até pareceu, há um ângulo que realmente parece que não é com muita força, mas depois há outro em que se vê que eu como sabe o resumo, pode terem mostrado precisamente isso. E o amarelo Otávio, naquele tu falaste do amarelo Otávio com o Vertonghen? Exatamente, o amarelo, o Otávio leva um amarelo porque dá assim um sacudir para trás, tipo deslarga-me, mas se ele precisa fazer deslarga-me significava que sem bola o Vertonghen não estava a agarrar. Claro, no mínimo era amarelo para os dois, no mínimo. Foi uma gestão de disciplinar do árbitro penosa. Não é? É mesmo incrível. Foi a única coisa onde pareceu ali que se calhar foi a questão da lesão do Darwin que o Fábio Cardoso calca. Eu não sei se ele viu o amarelo ou o quê. Não. Eu acho que não. Nem amarelo viu. Lá o que comentamos foi marcou falta, o Darwin até se levantou rápido para aquilo seguir rápido. E o Arte veio ao nosso banco dar mais um amarelo. Eu acho que todos os treinadores adjuntos devem ter levado amarelo hoje. Treinadores adjuntos, massagistas, todos devem ter levado alguma coisa. E nesse momento começa a haver ali um burburinho à entrada da área e o pessoal chamar a dizer que precisa mesmo de ser substituído. O pessoal repara que ele está sangrado do pé. O pessoal até do Porto, tipo, é o Otávio, um dos que chama para que ia fazer o sinal da substituição. O gajo aleijou-se agora. Portanto foi feio. Essa entrada foi feia e é um amarelo alaranjado, acho eu. Mas é o único lance. O comentário que eu dei lá foi: e para que ele está a sair? Pode ser assistido ali, porque o gajo levou amarelo. E depois nós estávamos a falar, e até foste tu que disseste que ele não tinha levado amarelo. Pelo que Fábio Cardoso nem amarelo levou. Não. Pronto, esse lance também mas lá está. É o que eu mandei as mensagens ao longo da semana quando soube da nomeação porque parece um bocado provocatória, porque o Conceição não esteve no banco neste jogo por críticas a este mesmo árbitro há um ano atrás. E ele foi nomeado. Escandalosa. E essa sim também escandalosa, com direito à ambulância dentro do campo e tudo. E a tesouradas de calilas e coisas. Portanto, mas este gajo é fraco, já tem tantos jogos no currículo com arbitragens que toda a gente se queixa, daqui a pouco vamos ter, vai ser um novo Bruno Paixão, percebe? E continua aqui nos grandes jogos, não se percebe. Essa diferença também é mítica, de facto. Internacional. Agora uma coisa que diga, o banco para ser um árbitro internacional.
estavas a falar dos amarelos todos adjuntos, mas eu digo-te uma coisa, mas o Conceição faz muita falta naquele banco para controlar o engenheiro, mas o engenheiro estava possuído, ele só parou quando foi expulso e mesmo depois de ter sido expulso Jesus. Galgou ali em cima do gajo. eu acho que ele com o Conceição está mais controlado, pá, está mais controlado. E, mas foi o facto, mas tu foste lá, mas que me alertaste também para esse aspecto, porque quem deve estar lá com o auricular é o Diamantino, não é? Sim. Opa, coitado do Diamantino, homem, pá. fazer piscinas para a direita, para a esquerda. E a Ele mais está com curiosa auricular. foi aquela que nós chamamos a atenção, em que o gajo vem dar um amarelo a mais alguém do banco e o Diamantino sai disparado, entra dentro do campo e vai dar um recado ao Dias. Incrível, meu. Enfrenta o banco do Benfica. Enfrenta o banco do Benfica. Entra por lá dentro e o Conceição. Deve ser o Conceição. Vai lá. E lá, pá. Sério, deve ser Mas fantástico. nós ainda estivemos ali a reclamar que sobretudo o Lama estava sempre, depois pegou sempre nisso, que era o Vítor Bruno levou um amarelo por estar fora da zona e óbvio que o banco do Benfica também passou, o João Deus passou o jogo fora da zona do treinador também. Pá, acontece, não é? Mas dar E o Vítor Bruno leva numa organização defensiva de um livro qualquer. Pouco depois, um canto. Um segundo depois. O gajo está exatamente no o mesmo gajo veio até o meio sítio. campo. Não, mas sim, ok. Mas eu estou a dizer, no sítio onde o Vítor Bruno levou o amarelo, que foi na organização defensiva, pouco depois, e esse foi um bocadinho depois, há também um canto a nosso favor e o João de Deus situa-se no mesmo sítio para os organizar também defensivamente. Pelo que, pronto, deveria ser assim castigado. Eu já despachei a arbitragem, já ficou, não sei se vocês depois querem entrar, mas é que começa a ser um fator de se calhar até um dos fatores mais importantes para tornar isto um bocadinho mais equilibrado entre Porto e Benfica, porque dos últimos 4, já viram quantos minutos jogamos contra 10 contra 11? Que à final da taça, em que o Dias é expulso aos 30 minutos, ou logo que foi, ao Taremi no início da segunda parte, no ano passado, também é expulso. Agora, o Evanilson ainda na primeira parte, portanto, dos últimos 4, só um jogo é que conseguimos chegar ao fim com 11. Portanto, eu não consigo ver que de facto nós estejamos a ser sarrafeiros ou qualquer coisa. Eu consigo ver que de facto não consigo contestar a expulsão do Taremi e mesmo a do Dias na final da taça. Só que eu percebo é que para nós, ok, regras e tal, hoje a do Evanilson foi muito ranhosa, mas para os outros há uma condescendência que não nos dão, não é? Portanto é a comparação. Não contesto tanto os lances que nos marcam, mas de facto para o outro lado não se vê isso. O Pizzi no ano passado então fez quantas faltas para amarelo? 6? 7? Nem sei. E viste a expulsão do Otamendi hoje? Eu vi a expulsão do Otamendi, pá, eu fiquei burro a ver a repetição, porque pensei que ainda tinha havido ali um choque de cabeças ou algo assim do género. Pá, o ex deu uma ombrada na cabeça do era vermelho direto. De propósito, e nem se vai queixar da cara, pá. Sim. Por isso é que é melhor rever o lance na primeira parte com o Evanilson, porque ele queixa-se tanto, possivelmente ele agrediu primeiro o Evanilson também. Eu acho que não é nada, não é agressão, mas acho que não é nada. Acho que há ali um toque muito ligeiro e o gajo, sendo que o Evanilson tem amarelo, aliás, ele também cava um penalti com o Fábio Cardoso na primeira parte, que é uma coisa ridícula. Ele passou o jogo. E eu acho que mandaram-me aqui mensagem pelos vistos do Porto Canal fez um apanhado dos mergulhos todos do Otamendi e foram vários ao longo do jogo. Portanto, isso depois poderei ver mais tarde. Mas lá está, começa a ser um fator de equilíbrio que, ao nível tático e ao nível até de intensidade de jogo e da qualidade demonstrada,
se calhar deveria ser mais desequilibrado para o nosso lado, é o que se tem visto. As lições táticas do Conceição ao Jesus, a forma como nós damos conseguimos trazer para estes jogos uma intensidade de jogo e uma urgência de resolver as coisas muito maior que o adversário, que claramente tem um problema connosco. Há estatísticas a correr pela internet que nos últimos não sei quantos jogos eles ganharam para aí 3, seja no Dragão ou seja na Luz. Eles claramente nos últimos anos têm um problema connosco, e nós todos os jogos que temos com o Benfica vimos demonstrar porque é que eles têm um problema connosco, e eles acabam por se acanhar sempre, e isso é isso que eu vejo nestes jogos. E depois, entretanto, lá vem um fator qualquer externo a equilibrar, e senti que isso aconteceu hoje, e transformou a segunda parte num espetáculo de sobrevivência e de união, que também nos beneficia, não é? Porque fazem-nos isto, mas acabam por dar mais valor ainda à vitória, porque todos nós estávamos a ver ali a chegar ao intervalo com o 3-0, e estávamos a lembrar do que aconteceu da última vez que estava 3-0 ao intervalo. Estávamos lá todos, não é? Nesse jogo não estávamos juntos, mas estávamos lá todos, nessa super equipa que depois disputou os 5. Mesmo antes da segunda parte, mesmo antes do intervalo, até já podiam estar os 5, não é? Porque houve oportunidades claríssimas para tal. Não houve assim tantas, mas houve várias oportunidades. E estávamos a pensar nisso quando de repente surge a expulsão. E um adversário, já viram, nestes 3 jogos em que eles jogaram tantos minutos, acabaram por marcar um golo na final da Taça de penalti. Um penalti foi o Diogo Leite que deu, não é? Foi assim uma coisa um bocado. Se tivesse que apostar em alguém, era no Diogo Leite. E acho que foi assim um erro gravezito do Diogo Leite na altura, porque nada fazia, porque os jogos têm sido muito esta toada, jogam com mais um, mas não conseguem encontrar os caminhos para a nossa baliza, só através do chuveirinho. O João Nuno Coelho da TSF, acho que é João Nuno Coelho, não é lá, mas eu não sei se é certo. João Nuno Coelho, e ele vinha ouvir no rádio dizer que nos últimos 17 jogos ganharam 2. Isto para ir de encontrar a tua estatística, Prata, mais ou menos. Nos últimos 17 jogos entre Porto e Benfica, o Benfica ganhou 2. E também referiu isso, que em muitos jogos o Porto estava em inferioridade numérica, nomeadamente na final da Taça. É isso, e um deles deu um título nacional, que é aquele no Dragão há 3 anos atrás. E foi um jogo bastante importante. Mas sim, o do Félix, facto, e do Laje. Não digo tanto do Félix, eu lembro-me do Rafa, porque o Rafa é que marcou o gol decisivo, e aliás fala-se muito dessa segunda metade do campeonato, da influência do Félix, mas o Rafa faz um final de campeonato nesse ano incrível, e este ano no arranque está a fazer exibições desse género, mas o problema é que ele não tem tanta gente a ajudá-lo, não é? E tem uma equipa muito dependente das arrancadas dele, e depois as equipas, quer dizer, se uma equipa está encostadinha lá atrás, o que é que interessa ele correr com bola? Entretanto tem que passar 1, 2, 3, ele consegue correr com bola bem, mas não é propriamente o Messi para andar a driblar 3, 4 jogadores. Portanto, eu acho que o Benfica na segunda parte mostrou uma falta de soluções até confrangedora, e que torna um 3-0 mais heroico e quase ao nível de uma goleada mais acentuada, não é? É um 3-0 que até sabe a mais, diria eu. E até deixa aquele saborzinho de foda-se, com este jogo só 3-0, não é? Fica só aquela coisa, só 3-0, mas calma que vai ver jogo para a semana, calma. Não... Sim. Mas ia lembrar também. Eu estava a ver aqui o lance, agora até fui procurar, não é o lance entre o Evanilson e o Otamendi. Não é amarelinho, mas por isso calca, é muito ao de leve. Eu acho que até o pé do Evanilson primeiro assenta, e depois há um toquezinho ligeiro entre um pé e o outro, e o Otamendi faz um teatro brutal, esquece, não há nada. Fica a sugestão para puxarem para trás e ver a notícia da meia-noite da CNN,
no Internacional, e vejam o resumo que dá, porque é 1 minuto e meio, e teoricamente eles têm os direitos da TV, não é? Portanto poderiam dar o resumo completo, e ficas logo com a ideia que o VAR anula um golo ao Benfica muito duvidoso, e que o Evanilson devia ter sido expulso mais cedo, pelo que já não marcaria o terceiro golo. Eu acho que ainda antes do terceiro golo. Vejam só o resumo para ficar com essa ideia, mas ia fazer um rescaldo dessa segunda parte que o Prato teve a comentar, porque o Benfica tem de facto obviamente o domínio, não é? E tem muitos cruzamentos, são esses os lances de perigo deles, são os cruzamentos que foram surgindo. Acho que o mais perigoso, tirando o golo anulado, que é um golo anulado, também já comentamos, não é? Com fora de jogo não é duvidoso, é 33, não comentamos aqui, mas comentamos nas WhatsAppadas, são 33 centímetros, não são 13, ou seja, que é invalidado, e bem invalidado pelo VAR, porque o Arte lá tinha deixado de passar, porque são mesmo muitos centímetros, e além desse golo, é uma outra cabeçada do Otamendi, no outro poste, que são os lances mais perigosos. Nossos temos então dois contra-ataques. Há duas do Yaremchuk, mas uma saiu frouxa e uma saiu mesmo para a figura do... Sobretudo essa que sai à figura, se ele consegue colocar essa bola, podia ser muito perigoso, sim, mas mais nada, zero, chuveirinho. E os nossos lances têm como figura de ambos Zaidu, que na direita arranca, e é ele que depois faz ali uma rotação e consegue cruzar então para o Taremi, que manda ao posto. Eu lá tinha ficado com a sensação que tinha batido nos 2 postos, mas não, só num. E depois tem ainda Zaidu, que ia selar a noite fantástico com o golo num remate defendido com o pé pelo Elton Leite. E pronto, ia dar essas notas. Há um remate prensado do Otávio, ainda antes desse do Taremi, que depois até apanha o Dias muito fora de jogo. Sim. Essa não deu um resumo. Agora estás-me a relembrar. Não sei se vai ao posto, acho que o guarda-redes defende. Não, eu acho que vai ao posto. É, ok. Tenho ideia, mas eu não vi na televisão. Mas por falar em remate prensado, nós ainda antes do 2-0, foi aos 7 minutos o 2-0, ainda antes do 2-0 há esse remate, acho que eu tenho feito meio prensado de João Mário, pé esquerdo. Eu disse. Foi quase defende para canto, ainda antes do 2-0. Eu disse isso, acho que disse isso. Tu disseste que apareceu no resumo, eu não vi no resumo. Eu vi isso, vi até, não foi no resumo, vi naquelas merdas do... pronto, não é ser como isso. É que se chama? A cena dos que até o 00 que faz tudo, o Smart TV ou não sei o que é que dá os lances. Não sei. Mas pronto, mas então fica só a nota de vocês verem o resumo da CNN para verem a ideia logo, que depois o pessoal vai lendo aquilo que dá, não é? Portanto posso ficar com outra ideia. Mas para isso, desta segunda parte... Para contrapor depois, para limparem o palato, acho que podem ir ver os rodapés da CMTV, que foi um festival, pelos vistos. Quer dizer, sim, mas estou a falar da CNN, não estou a falar da CMTV. Sim. Eu sei, mas é para limpar o palato. Sim, ok. Se quiseres pegar aqui na segunda parte e antes de ir aos comentários, que já está a começar obviamente a crescer, hoje já é um dia mais especial e temos muitos comentários. Porque é véspera de Natal, não é? É isso. A segunda parte, é claro que eu olhei para aquilo, nós estamos a comentar o intervalo, não é? Nós sabemos que isto agora vai ser um massacre. Faltava saber, eu acho que o intervalo veio na altura certa, porque precisávamos de se calhar de reunir as tropas e tentar perceber como é que íamos encarar agora um Benfica em superioridade numérica. E nesse aspecto o intervalo ter sido logo a seguir acabou por ser positivo. Acho que a estratégia foi evidente até no sentido, porque existiram ali alguns lances, o Prato também já referiu isso, em que nós era pontapé nas couves mesmo, bola nas couves e não tínhamos ninguém lá na frente. Estávamos com toda a gente recuada, foi mesmo dar iniciativa ao adversário, mas sempre que tivéssemos a possibilidade de sair a jogar, era explorar a velocidade, principalmente do Dias, e também
que existiu pelo menos em 2 lances do Zaidu, quando se conseguia partir ainda cá atrás. Sei que ainda se tentou uma vez pelo lado direito o Otávio, né, que ainda surgiu, mas são jogadores o próprio Taremi, que tem uma capacidade para segurar a bola, embora ele hoje tivesse também a ter um bocado de impressão na maneira como tentava controlar o posicionamento do adversário quando a bola vinha do Marchezinho, e foi quase sempre antecipado porque ele saltava a bola de cabeça com ele, na primeira parte mais Vertonghen, na segunda mais Otamendi, não estava a conseguir ganhar as bolas, mas ele com a bola nos pés consegue também proteger e segurar muito bem a bola, e servir os companheiros de equipa, é excelente, e foi muito mais a característica da segunda parte, foi muito mais de jogar muito mais com uma equipa compacta, com linhas muito recuadas, lá está, tão recuadas ao ponto de às vezes tu tens que bater nela porque estás apertado e não tens ninguém na frente para te dar completamente de iniciativa, mas sempre que tivesse a oportunidade para explorar a velocidade, era explorar vias, explorar Zaidu, e o que é certo, nós vimos a falar nisso depois do jogo, é que as melhores oportunidades acabam por ser nossas, acabam por ser do Porto. Portanto, acho que a estratégia resultou em pleno nesse aspecto. Houve ali um pequeno ajuste, que é nós na primeira parte já fizemos isso com o Braga, eu tenho a ideia que o Sporting também já se chegou a fazer isso, que é o nosso lateral encaixar no ala, não é? Pegar no ala adversário e sim. Na segunda parte não dá para fazer isso, não é? Obviamente, porque quando o lateral encaixa no ala na primeira parte, depois os médios deitam o olho, não é? Se for preciso, entra o Uribe por trás ou para proteger essa distância que depois fica entre o nosso lateral e o central do lado dele, não é? Normalmente entra ao médio aí a tentar deitar o olho, ocupar esse espaço. Óbvio que na segunda parte deixou de acontecer e simplesmente, a partir de certa altura, o Dias sobretudo o Dias foi impressionante a forma como conseguiu fazer tudo, não é? Conseguiu ser muitas vezes o segundo lateral esquerdo e conseguiu ainda chegar lá à frente. E é óbvio que aí ajustamos de uma maneira um bocadinho diferente do habitual e correu bem. Eu ia dizer isso, o Dias é um exemplo, eu vinha a comentar isso convosco, para mim é um exemplo paradigmático daquilo que acaba por se tornar a equipa do Porto, nós estamos perante se calhar, acho que isto é quase a opinião geral a toda a gente, quer seja portista, quer não seja, o jogador do campeonato, e tens o jogador do campeonato que entorta completamente ofensivamente, mas sacrificar-se ao ponto de defensivamente acompanhar as subidas de um André Almeida e conseguir ganhar bolas na linha de fundo. Acho isto inacreditável, não é? A forma como temos jogadores a entregar-se. O Otávio já sabe a característica dele, mas podia também por isso simplesmente, quer dizer, quando tu viste o Otávio chegar aqui ao Portugal e quando ele jogava no Vitória, quer dizer, era um brincar na areia, não é? Número 10 típico de jogar para a frente, defensivamente está quieto, não é? E aquilo era quando ele acontecia. Era quando acontecia, é número 10, né? Sim, mas lembro do Prata sacar um lance e dizer para tirarmos o lance dele já contra o Tondela, uma recuperação dele aos 85 minutos, e lembro-me da garra dele aqui no jogo contra o Braga, que foi qualquer coisa. E depois tens o próprio Taremi, né? Quantas vezes ele compensa as subidas do Dias, ele fecha a direita quando o Otávio vai mais à frente. Quer dizer, este tipo de entreajuda que tu notas muito mais quando estás lá no estádio, e vês esta entreajuda entre todos, acho que é fantástico, e acho que é muito próprio do Sérgio Conceição conseguir tirar isto dos jogadores, e o Dias nesse aspecto encheu as medidas, fez um jogo bastante completo. E eu até te digo mais, e eu acho que em condições normais, claro, eu olho para o Dias, ele é capaz de fazer aquelas maravilhas, na forma como ele senta o Otamendi, entorta o gajo e faz aquelas, depois está ali a brincar com eles, e ele, quando junta ele, o Vitinha, o próprio Taremi, o Balel, por que até fez Sérgio Oliveira, quer dizer, olha que 2 ou 3 que se juntam ali, não é? Eles fazem o que querem daquilo. E para mim, se calhar, Dias até podia ser um dos homens do jogo. Já me estou aqui a antecipar para o MVP.
podia ser até um dos homens do jogo, podia ser para mim o homem do jogo. Eu só não lhe vou dar, eu só não acho, pá, porque ele teve ali 2 decisões em que nós podíamos marcar depois mais um golinho ao outro, principalmente aquela no final da primeira parte em que ele tinha a baliza aberta e não quis arriscar, não é? No pé esquerdo, se calhar eventualmente seria o melhor pé. Teve essas 2 más decisões. E só por causa disso é que eu dou ao Vitinha o MVP, porque por essas, digamos, falhas, porque acho que fez um jogo, pá, muito, muito completo, o Dias, pá, tanto defensivamente como ofensivamente, sempre a criar desequilíbrios. Foi um jogo que encheu muito, que encheu as medidas, pá. Eu gostei muito dele. Outro jogador que, se tu olhas para ele, e parece que passou assim até um bocado despercebido, mas que tu olhas lá no estádio, epá, é incrível como ele ocupa os espaços, o apoio que dá nas faixas laterais, e acho que até mais na faixa lateral direita. Foi o Uribe também, pá, foi algo inacreditável. E depois os centrais, o próprio João Mário. O João Mário está, acho que nestes últimos jogos, tanto em Vizela como neste, acho que mostrou que está a crescer muito em termos defensivos, tanto em termos de posicionamento, com cortes essenciais, e foram para mim as figuras, para o próprio Otávio, o Taremi. Pena, está a precisar de golo, Pá, o gajo desde que demos o penalti ao Francisco Conceição, o gajo nunca mais se entrou com os golos. Mas está a precisar de golos. De resto, pá, foi um jogo, pá, fantástico, vai dar para passar em grande. Eu ia só pegar há bocado no Dias quando estavas a dizer, pensei que ias dizer isso, porque estavas a falar na segunda parte, e há mais um lance do Dias que não falasse de perigo, mas que nós lá recomendamos que podia ter sacado penalti fácil, que ele pica a bola sobre o defesa direito deles, que não estou a lembrar agora do nome, do novo que entrou, do Lázaro, e claramente o gajo agarra porque já fui, e faz aquele primeiro movimento a agarrá-lo, e ele podia ter aproveitado. E no lance da baliza. Desculpa, e há outro lance em que o André Almeida lhe dá uma patada na cara, só que ele não cai, e como não cai, nem sequer há falta e nem sequer há amarelo. Certo, em frente ao Banco do Porto. E o lance da baliza aberta, de facto na televisão, lá foi muito rápido, não é? Não deu depois para termos a noção, mas na televisão aparentemente ele tinha mais do que tempo para mandar lá para dentro. Nem era preciso pé esquerdo. Acho que de trivela, etc. Era tranquilo, acho que estava mesmo com muito espaço. Mas pronto, isso dizemos nós aqui, ali são frações de segundo. Prata, queres fechar os jogadores, já que o Pires pegou nisso, e depois leio aqui o pessoal, que temos bastantes comentários para ler. Mas querem eleger já? Sim, como o Pires se calhar já deu aqui a todas as... Já disse Vitinha, e já falou. Pires é Vitinha, não é? Elegeu já, sabes coração, pá, tu... Sim, eu não percebi que tinhas dado ao Vitinha, e eu acho que o Lamas também vai dar ao Vitinha, portanto eu vou dar diferente, eu vou dar ao Dias, porque... Parece-me bem. Eu não tenho nada a apontar a isso. Não é isso, é porque na segunda parte eu acho que o Vitinha está ótimo, por isso eu vou dar que assim fica de menção honrosa, e fico muito contente do Vitinha aparecer assim nestes jogos, pá, já com o Atlético Madrid tinha aparecido com um rendimento incrível. Portanto, é sinal que temos ali um jogador para uns tempos para estes jogos, pá, e ainda por cima é um dos nossos, é uma satisfação enorme. Mas o Dias, apesar de facto podia desqualificá-lo por causa desse lance que vocês falam, sobretudo esse, ele foi mantendo a equipa, foi o Dias foi o que separou a segunda parte de ser um festival de chuveira para a área, foi o que nos foi dando ali aquela foi assustando os gajos. Paulatina, de vez em quando ia lá, assustava, segurava, e depois ainda conseguiu ajudar a defender. Acho que foi uma exibição muito, muito boa. Faltou se calhar um golito, faltou o tal gol que ele tentou dar ao Taremi para coroar uma exibição incrível, porque de facto não há nada que ele não faça hoje em dia. É impressionante.
Mesmo quando não, na primeira parte lá está, não é ele que encaixa no ala, que é para depois ficarmos pô-lo a ir buscar os centrais, a ir mais rápido, sair no ataque e entortar o André Almeida, se tivesse que andar atrás de Gilberto não tinha, é Gilberto, não é Gilberto, como é que se chama o lateral direito? É Gilberto. É isso. Se tivesse que andar atrás do Gilberto na primeira parte, se calhar não tinha tempo para andar a entortar o André Almeida. Portanto, o Conceição está a tentar aproximá-lo cada vez mais das zonas de finalização, mas mesmo quando ele tem que se sacrificar mais um bocadinho e voltar mais de trás, ele consegue safar-se na mesma e corre mais um bocadinho, se for preciso tem que driblar mais gajos, mas é incrível. E um gajo, há quanto tempo é que nós dizemos que o Dias está numa forma incrível? Não é? Já passou tanto tempo e ele continua sempre numa forma incrível. É muito raro um jogador estar numa sequência de jogos bons como o Dias está, é impressionante. Portanto, e depois há outra coisa, eu também concordo que o João Mário está cada vez melhor, não sei o quê, mas acho que neste jogo o Zaidu tem o upgrade de ofensivamente, sobretudo na segunda parte, e mesmo na primeira parte há eu acho que há um dos lances em que ele participa, o Zaidu. Sim, há um broar do outro lado, engraçado. Não deu para perceber bem o que tinha acontecido, mas há ali um broar. Sim, ele tem uma participação, dá para o Dias, mas o Dias perde a bola e depois o Evanilson na segunda leva é que cria o lance perigoso. Dá para o Taremi devolve ao Evanilson, o Evanilson não consegue depois finalizar. Pronto. Depois, portanto, só dar esse destaque ao Zaidu e falar do próprio Evanilson que na semana passada estávamos aqui a falar, se calhar temos de discutir se o Evanilson não devia ter mais oportunidades de golo que o Taremi, porque joga mais à frente e não sei o quê, e logo no jogo a seguir tivemos a resposta em que de facto ele está lá nos sítios para finalizar, finalizou 2 vezes muito bem, podia ter finalizado noutra, e se achamos que a exibição é injusta, que a expulsão é injusta, temos que lhe dar um destaque muito positivo no jogo, porque enquanto não foi injustamente expulso, teve uma exibição quase de sonho que tinha tudo para dar em hat-trick. E vocês já falaram até o que eu ia dar, porque o Prato já disse que eu vou dar a Vitinha, confirma-se, porque vou pôr para esse momento, como o momento do jogo, esse 2-0, e ainda por cima o pontapé é fantástico, é mesmo tipo daqueles que só dava assim, passa ali a arrasar a cabeça do Otamendi, ainda bate no poste e entra, está perfeito mesmo, de primeira, foi um momento importante do jogo. Depois eu também corroboro o que o Prato está a dizer, ele está a aparecer nestes jogos, incluindo com o Atlético, já com toda a vontade, e pronto, dá ali um cheiro de qualidade ao nosso jogo brutal. Não ia esquecer o Zaidu, que é um dos gajos que eu não gosto, por aquilo que falamos sempre, não é? Pela questão de ele não estar ligado no jogo, de ele se desconcentrar facilmente, etc. E hoje esteve ligado ao jogo, e o Prato estava a dizer como elogio ao Luís Dias na segunda parte, ou seja, é tal, não tivemos só a defender porque não tínhamos o Dias e acalentávamos sempre uma esperança de fazer algo mais. Eu junto, por incrível que pareça, o Zaidu é esse acalentar alguma coisa, porque sempre que algum gajo segurava a bola, se o Zaidu se lembrasse de aparecer a correr, ele aparecia, e tanto apareceu na tal direita no lance do que acaba com o Taremi a finalizar, como depois apareceu na esquerda em que ele próprio finaliza, ou seja, o Zaidu tem essa capacidade física inacreditável. Se poderá não ter algumas noções se calhar de futebol, ou de futebol tático, de compreensão do jogo, de facto o poderio físico poderá compensar. Hoje aliou pelo menos a concentração a esse poderio físico, portanto uma menção muito, muito, muito honrosa. Pronto, e também ia falar aí no Evanilson, mas já o disseste, e depois também já falou de quase todos os outros. Só uma palavra ao regresso de marcha, que não teve compromisso. Tem aquelas defesas sempre um bocadinho pau-aparatosas, que às vezes parece que poderá dar asneira, mas pronto, é o estilo dele, desde que as defenda, tranquilo. Eu acho que é um bom destaque ao Marcelino, porque de facto é
quase criminoso nós termos um jogador desta qualidade no banco, mas é o que é, não é? Acho que é ligeiramente inferior a um jogador que é mais novo que ele. É o que é, meu. Não pode ainda por cima um jogador da casa. E é claro o mérito de estar a sentir o clube, etc, no sentido de que aparentemente não amou, não é? Está tranquilo, está com o espírito do grupo, tipo é expulso no jogo anterior por mandar vir. Mas é uma situação que de facto, quer dizer, nós não podemos estar aqui a retê-lo só para nosso belo prazer de ter os 2 melhores guarda-redes a atuar em Portugal no mesmo clube, não é? Não faz sentido, se calhar temos que arranjar uma solução para ele, porque é um desperdício demasiado grande e o homem já não é para novo. Mas pronto, enquanto cá estiver é ótimo. Porque Cláudio Ramos faz grandes defesas, é isso? Também faz e tem feito, mas pronto, não é só essa nota. Olha, vamos então aos comentários. Tenho aqui bastante coisa para ler. Antes de começar a lê-los, tenho aqui 2 comentários que foram ter à dica para deixarem comentários do último jogo. Mas já eram comentários relativos a este jogo. Um deles é o João Reis, a dizer: vim aqui só para dizer que no SofaScore o Zaidu foi MVP, e com um emoji aparentemente espantado, deduzo que seja isto, mas de facto acho que não sei que dados estatísticos foram buscar, mas devem ter ido buscar alguns que de facto dá para colocá-lo como MVP. Depois tem aqui o Filipe Santos, meu primo, já agora, 5 euros para o Taremi comprar umas meias novas. Já viram esta situação ou reviram na televisão? Todas rotas, não era? A Filipe está todas rotas. Pois, devia ser isso, deviam estar todas rotas e o gajo devia querer aquilo branco, digo eu, não é? Que deve ter sido o Otávio a tirar-lhe aquela fita com aqueles pelos todos depois, no balneário. Deve ter gostado. Tem que se ver isto. E depois sim, os comentários então ao post 2, vamos ainda começá-los a ler. E pronto, e à partida há muita coisa que já falamos, depois se calhar interrompem-me mesmo se houver aí situações novas a dizer. Rui Oliveira: há pouco a dizer, que superioridade, poderíamos com facilidade ter reeditado os 5-0, a estaleca de uma Champions rasgadinha deu-nos outro andamento que o Carnidense não teve. Temos futebol, sabemos o que fazer à bola, dá gosto de ver a equipa. Uribe em todo lado, Dias endiabrado e Vitinha o maestro. Já aqui o disse uma vez e vocês ficaram zangados, mas volto a reafirmar. Desde Deco que um centrocampista não me entusiasmava tanto como Vítor Ferreira. Há ali muita classe, muita magia, a maneira como finalizou, poesia. Eu acho que fui eu próprio que disse da comparação com o Deco, porque acho o Vitinho um jogador um bocadinho diferente. Acho um bocadinho mais atrás que o Deco. Acho o Deco ali um bocadinho mais à frente e com mais, embora o Vitinha tenha remate, etc, mas o Deco acho mais à frente, mais desequilibrador, e que depois foi crescendo nos outros níveis, a nível da garra e da recuperação, etc. Acho um bocadinho diferente, acho mais como ele disse, maestro, ou seja, mais pensador de trás, até na questão da circulação da bola. O Deco talvez do Barcelona talvez fosse mais recuado. Se calhar teve que recuar. No Porto era aquele gajo que quando a bola ia para ali era para se fazer algo diferente, já no último terço, já na decisão, já no cruzamento, já na assistência, e o Vitinho acho que joga um bocadinho mais recuado. Daí... Ele no Porto chegou a jogar ao mesmo tempo que o Zalvic, portanto aí se calhar jogava um pouco mais recuado. Mas eu acho que um interior esquerdo e outro interior direito. É possível. Não era nenhum atrás. Não era nenhum atrás. Mas entretanto desde o Deco, caralho, que os médios que nós já tivemos, desde logo, para mim o meu preferido de todos, desde Deco, que é o Lúcio, portanto, ainda não estamos nesse nível, digo eu, mas é uma questão de gosto pessoal, espero bem que lá chegue. Aí o João Moutinho, por exemplo, tivemos bons médios, entretanto. Mas sem dúvidas a parte da classe e da magia, vimos mesmo há pouco no Vizela, aquelas entradas dentro da área e depois a mexer lá com os pés e a tirar os tipos ele hoje ia brincar com o Grimaldo de uma forma, ele depois é que acaba por tropeçar na bola. Tropeçar, sim. E tem um passo também na esquerda
a levantar tipo colher, mas lá está, nós só vimos no campo. Muito bom, falta aí. Dias. Sim, muito é bom. isso, é isso. Tem tempo por nós e o golo é perfeito, é perfeito. O gol é fantástico, ele espera mesmo que a bola bate, mesmo aquele pontapé inglês, Foi, foi espetacular. Agora pronto, e eu só não consigo assemelhar ao Deco por achar que há ali diferenças. Pronto. Vamos continuar a ler. Tiago Colejo, a cara de Luizão no 3-0 era tipo, foda-se, eu já passei por isso uma vez. e faz aqui um emoji a rir-se. De resto, Fábio Cardoso, top. Faltou se calhar aí também nos nossos destaques individuais, mas já fomos falando do Fábio Cardoso também. Pedro Constantino, o nosso 20 está cada vez mais a merecer uma camisola parecida com a do Lamas, superlativo, assim como Uribe, Dias e Otávio. Nunca pensei dizer isto, mas aqui vai. Jogo muito competente do Edu, que tudo se repita na próxima semana, menos a arbitragem asquerosa. Pronto, aqui o Pedro Constantino também está a comparar com o Deco, que é precisamente a camisola que eu levei hoje. Match Day, intensidade logo de início, eficácia nos primeiros 4, 5 remates, 3 golos. Se Dias rematasse com a baliza vazia e Taremi não acertasse no poste, eram 5. Veríssimo, muito mau árbitro. Descansar, passar um bom Natal e preparar bem o jogo de campeonato, que será mais difícil, isso de certeza. Com estes ingredientes todos novos, não fugirá disso. Diogo Torres, vitória sem espinhas. Este Benfica só conseguiu dar luta com a ajuda do arco. Temos de gastar mais algum com a bruxa, a ver se esta fase do Taremi passa rápido. Vitória do Porto e do Portismo. Bom Natal para vocês e para os ouvintes. Obrigado, Diogo, para ti também. The Mother of All Conquests. Ponderei não ver o jogo para poupar os nervos e a arritmia cardíaca. O Pires estava ao meu lado e parecia igual. Ganhei coragem e os jogadores trataram de colocar em prática a tática e a entrega perfeitas para arrasar os Lampiões em 30 minutos. Acham que o jogo da Liga será igual na dinâmica ou a abordagem será diferente? Querem já pôr aqui uns apontamentos ou deixamos aí para a antevisão? Eu acho que vai ser diferente, e eu pego já em duas coisas. Eu acho que vai ser diferente, mas principalmente por causa da ausência de Evanilson. E vai ser diferente porque acho que e vamos também querer surpreender, e acho que vamos estar mais bem preparados para aquela tal superioridade do meio campo que o Benfica por vezes demonstrou. Eu acho que o Benfica não vai mudar muito. Acho que se calhar vai continuar a apostar neste meio campo mais preenchido, mas mesmo mas a alteração dos centrais poderá levar a pensar na tática que está a ser tão criticada ao Jesus. Pois, de voltar, ele já era criticado desde que perdeu o Veríssimo, não é? Desde que perdeu o Veríssimo, o deles, o central, o Arto ainda está com eles, fácil, mas desde que perdeu o central, que eles já andavam a dizer que cada um tinha centrais para manter esta tática, não é? Muitos até criticaram a não opção pelo Morato, mas jogar em 4-4-2, 4-4-2 ou 4-3-3, como eles quisessem, mas em vez da linha a 3, ser a linha a 4. Eu acho que o Porto, pela ausência de Evanilson, não vai arriscar na entrada do Tony Martínez e vai, se o Gruitch estiver bem, porque pelos vistos tem andado a treinar limitado, acho que vai ser com Gruitch. Acho que aí vai mudar. Portanto, eu aqui, respondendo aqui à questão, eu acho que a abordagem vai ser diferente. E outro agora vai ser normal, falamos de todos os jogadores, porque todos tiveram coisas positivas, muito positivas mesmo. Mas não será Sérgio em vez de Gruitch? Poderá ser, também poderá ser, ou um ou outro será por aí. O que eu queria falar era relativamente ao Fábio Cardoso. Fábio Cardoso, que já falei, que tinha um jogo em que era uma pressão brutal sobre ele, e eu vinha a comentar isso com o Prata, a dizer que se nota que o Fábio, e eu ainda não consigo ver se o Fábio é daquele jogador que é limitado tecnicamente, porque eu sinto que ele mal tem a bola nos pés, que era ao primeiro aperto ele quer bater nela, ele quer logo ver-se livre dela, não quer comprometer a equipa, não quer errar. Então, e quando uma pessoa que não quer errar, uma pessoa que não quer correr riscos, a tendência é o jogar fácil é jogar logo bola nas couves. E eu não sei se isso ainda é essa falta de confiança que ele tem, ou se ele é mesmo assim. Ou se ele é mesmo assim, olha, pronto, está virado, percebes? E a maior parte dos lances é quando tem espaço, joga para trás, para o guarda-redes, ou então está apertado,
joga longe, bem longe. E eu não sei se ele é assim, se confiança vai começar a arriscar um bocadinho mais. O que eu sei é que o Mbemba, hoje, como já referi, pá, tem lances que eu considero infantis, pá, ele está a olhar para a bola, está a recuar, está a olhar para a bola e só no último momento é que vê que está completamente batido, pá, não estou a gostar. Não será o jogo para lançar, se o Pepe estiver em condições, atenção, para mudar a dupla de centrais, portanto acho que irá ser para manter Mbemba e Pepe, se o Pepe estiver em condições, mas nos próximos jogos eu não seria de todo, ou deixar de pensar numa dupla Fábio Cardoso-Pepe, por aquilo que o Mbemba tem feito e pela questão do contrato também. Portanto, não seria descabido de todo começar a pensar numa dupla ou meter Fábio Cardoso à frente de Mbemba. Não é isso que eu acho que vai ser contra o Benfica, mas... Sim, eu concordo com isso. Até porque qualquer central fica melhor ao lado de Pepe. Parece melhor. Completamente. Mas isso completamente, portanto, a falar isso é completamente. Até o Ruben Dias, se calhar. Agora não. Até o Ruben Dias, o Diogo Leite, o Diogo Leite, claro. Todos eles parecem melhores ao lado do Pepe e acho que sim. No Benfica há uma coisa que pode mudar, só para responder aí à pergunta, que é a questão da lesão do Darwin, não é? Que também é uma coisa que pode mudar muito a forma como o Benfica vai atacar. Eu acho que se ele estiver em condições, eu acho que pode haver uma pressão até lá para criticar o reforço do meio campo com o Tarap, não é? E obrigá-los a jogar mesmo com Yaremchuk, Darwin e Rafa, não é? Então, pode haver essa pressão. Por outro lado, se Darwin não estiver, acho que pelo menos, não sei se aí provavelmente é o Cebolinha que entra, mas acho que o Jesus recentemente já ensaiou o Pizzi nos 3 da frente, também é uma forma de reforçar. O Pizzi tanto pode fazer um gajo mais avançado como o lugar do Tarato. Pronto. Há várias maneiras do Benfica mudar e não nos podemos esquecer que neste cenário o Benfica se calhar já não vai olhar para o empate com tanto desdém. É um absurdo se eles vierem jogar para o empate, mas já vai ser um mal menor, digo eu. Portanto, isso pode refletir-se na forma como eles entram no jogo, pelo menos, pela forma como, nem digo como vão jogar o jogo, mas pelo menos como entram no jogo, se calhar de uma forma ainda menos temerária. Passam-me todas essas ideias pela cabeça. Acho é que nós temos que estar, vamos ter que de facto mudar, porque o Evanilson não está, e não me cheira que o Tony seja, a troca direta pelo Tony seja o que esteja na cabeça do Conceição. Acho que poderá estar, no máximo, assim uma solução wildcard, que é meter um Fábio Vieira, ou um Corona, ou não sei o quê, desse género, em vez da que vocês deram. Ou seja, uma solução um bocadinho mais ofensiva que a que vocês propuseram. Mas lá está, é um bocado difícil de prever esta distância. Acho que o maior reforço possível para o jogo é o que vocês já disseram, que é o Pepe. De facto, isso aí muda muito a terminar a nossa defesa, a segurança com que abordamos os jogos, porque eu acho que temos sempre essa insegurança, e acho que os próprios jogadores devem sentir que o Dias, o Vitinha não conseguem resolver tudo, porque, quer dizer, basta uma bola passar por eles e temos ali aqueles pesudos todos atrás que nos podem trazer dissabores. Muito bem, vamos então continuar a ler aqui mais um bocadinho. Temos aqui o Aren J. Eu acho que agora estou a ver um bocadinho com o meu eco. Não tem. Vou tentar outra vez, a ver se resolve aqui. Vamos então continuar a ler. O Aren J. Não fosse veríssimo o altruísmo do Dias e o bruxedo do Taremi, ao Lossad é tempo de mudar de bruxa, e eram 15-0. Bom Natal, malta. Bom Natal também para o Aren.
José Carlos Silva comentou também o que ele tinha dito e disse: é levar Taremi ao programa de Migas agora. E pronto, ficava a solução para este problema. José Carlos Silva também tem aqui o seu próprio comentário, vou começar a lê-lo. Boas, hoje tivemos controle total do jogo, todo e qualquer aspecto estiveram completamente controlados, até mesmo com 10. Jogo extremamente bem preparado e orientado por Sérgio Conceição, Vítor Bruno e restantes. Espírito incrível, foi pena o varíssimo ter equilibrado, se não eram 5 ou mais. Após ouvir as palavras de Vítor Bruno na flash, deu para compreender que sabiam ponto por ponto ao que o Benfica vinha e tudo o que tinham de fazer para sermos superiores, inclusive aquilo que iam fazer na segunda parte, já com 11. A diferença de andamento, querer, vontade e de qualidade de jogar só com o Porto face a uma equipa visitante multimilionária foi e é abismal. Hoje aconteceu Sérgio Conceição Masterclass no Dragão. Hoje tudo o que vi ali tem o dedo de Sérgio Conceição, desde Zaidu a Vitinha, sem esquecer o Eva. Se tivesse sido o Dias mais frio e o Taremi mais assertivo, inclusivamente com 10, eles tinham levado pelo menos 4 ou 5. A evolução de Fábio Cardoso está a olhos vistos e sempre dentro de contextos complicados. MVP, Vitinha, e colocou aqui a estatística do goal point com 7.9. Também colocou aqui Guzão do ano, Otávio. Para quem ainda não viu, tem aqui um vídeo engraçado que é o Yaramchuk a dizer qualquer coisa provocatória ao Otávio, digo eu, e o Otávio a fazer de conta que não é nada com ele e olhar lá para o horizonte, ver o que é aquilo, não sei o quê. É só visto porque aqui na rádio para o podcast não eu que já vi, eu que já vi parece-me bem narrado, mas se calhar mas lá está, como já viste, já percebes aquilo que eu estou a dizer. É isso, eu percebo perfeitamente. Sim. Para terminar, vão ser uns dias muito felizes, bom podcast, Feliz Natal, viva ao Porto. Lá, mas segue um último apontamento a ler após os meus comentários. O que é que me consegues fazer em 30 minutos? Está uma tipa a me mandar uma mensagem para outro. E o tipo dou-te 3 como ao Porto e ao Benfica. E pronto, e finaliza assim o seu comentário. Para terminar, ainda tenho aqui o Vítor Salgado, boa noite malta, 2 vezes que podíamos ter feito o 4-0, Feliz Natal, Dragões. Um abraço para o Vítor Salgado também da nossa parte e obviamente Feliz Natal. E pronto, penso que está tudo, vou só fazer aqui um último refresh a ver se apareceu mais algum comentário para ficar tudo lido, mas vamos se calhar já começar aí a pensar no próprio MVP. Acho que está tudo lido. Tem aqui mais uns gostos que surgiram nos comentários, mas só isso. Quem é que quer lançar então um 11? Já fomos falando, não é? Pis, queres dizer aí? Estavas aí a falar. Estava a dizer que querias, depois falaste em MVP, mas o MVP já está entregue. Enganei-me. É isso, o MVP está entregue, é o 11. O 11 lá está, de facto depois com os vossos contributos nós realmente temos ali é uma posição em que nós temos muitos jogadores para colocar em vez do Evan Nilsson, não trocando ponta de lança por ponta de lança. Estávamos bem servidos com o Gruiz, Sérgio Oliveira, Corona, Fabieira, é engraçado isso. Mas o Corona se calhar tirava do lote, porque nem ao banco hoje, portanto ficavam esses 3. Sim, mas sim, eu, se fosse aquele Corona do ano passado em que nós chegámos a jogar contra o Liverpool, por exemplo, sim. Era uma posição que ele até fazia bem, mas pronto. Diogo Costa na baliza. Que o banco não está a ser ridiculamente reduzido, não convém esquecer isso. Temos que reduzir muito as nossas opções. Mas mesmo assim, acho que se calhar o Corona poderá não estar aí para entrar no 11. Sim, é possível. Sim, acho difícil. Não acho que seja a primeira escolha, longe disso, não acho que seja. Bem, Diogo Costa, João Mário, lá está, vou optar aqui pela dupla Mbemba Pepe, se Pepe tiverem condições, e o Zé na esquerda, Otávio e Dias, no meio Uribe, Vitinha, na frente Taremi, o outro jogador. Vou pela. O Lamas abordou bem a questão do Sérgio Oliveira. Vou por Sérgio Oliveira porque o Ruiz tem estado limitado e acredito no meio campo com Uribe, Vitinha e Sérgio Oliveira. Olha, então eu vou dar a minha, que não vai ser Sérgio Oliveira, falei, mas vai ser o Fábio Vieira. Eu gostei da ideia do Prata e acho que precisamos se calhar de algo mais ali
pensando num bom compromisso do Fábio Vieira com aquilo que o Mr. Sérgio Conceição pedir, podemos ter um jogador ali a trazer mais qualquer coisa. E pronto, e já sabemos que o entendimento de Fábio Vieira com o Vitinha também é muito bom. Pronto, e como na tática do Conceição, o Fábio Vieira é ponta de lança, não é? Como ele diz que jogamos sempre em 4-4-2, o Taremi sobe um bocadinho e ele faz de Taremi. Portanto, vou apostar no Fábio Vieira em vez do Evanilson, o resto tudo igual. Se Pepe estiver bem, obviamente Pepe. E tudo igual não, e eu gosto também não. Tudo igual, eu também vou nessa, até porque acho que é uma boa maneira de causar novos problemas ao Benfica, o Fábio. É diferente que eles não estejam a contar. É possível que se crie aí algum problema ao Benfica com essa. Mas é isso também queres prato, não é? É isso também prato, ok. Mais uma vez vou ganhar. Vais ganhar, és capaz. Porque o Sérgio Oliveira há a questão dos Lourides, não é? O Lourides parece menos. O Sérgio Oliveira tem a questão da braçadeira, não é? Da braçadeira, da cena na equipa. Eu é mais pela questão física. Ele tem treinado limitado, não sei como é que vai reagir esta semana. Eu acho que é mais por aí, porque noutras situações o Gruitos tem passado à frente, o Sérgio Oliveira, não é? Tem jogos da Champions. Portanto, acho que não será por aí. Eu acho que é mais por essa razão que o Sérgio Oliveira joga à frente de Fábio Vieira, por exemplo. É a questão do estatuto, questão da braçadeira, é mais por aí. Com o Gruitos, acho que até é mais questão física, propriamente dita. Não sei, mas pronto, é o que é. Vamos lá ver. Mas eu acho que nós ganhamos o jogo 2 pelo que fizemos ofensivamente e pelos problemas que lhes causamos ofensivamente, pela capacidade de os empurrar lá atrás, pelo medo que eles nos têm, e quanto mais jogadores tiveres para lhes criar medo, como o Fábio Vieira, por exemplo, eu acho que melhor. Eu pensava no jogo muito mais ao contrário, muito mais da forma eles que se preocupem connosco. Sobretudo nesta altura, eles que querem despachar o treinador, chegaram aqui, aconteceu-lhes o que aconteceu hoje. Temos que acho que temos que explorar as fragilidades deles com as nossas melhores armas e não esperar, não apresentar uma tática que ajude a especular mais com o jogo. Acho que não. E temos uma oportunidade única de os arrumar. Porque é arrumar. Uma vitória do Porto no dia 30 é arrumar com os gajos. Porque ficam a 7 pontos do Porto e a 7 pontos do Sporting, provavelmente, não é? O Sporting não sabemos se ganha, mas em princípio vai ganhar. Portanto, 7 pontos do Porto e 7 pontos do Sporting acabou. Não há do título já me parece muito difícil. Do título. Portanto, se temos uma oportunidade de desarrumar é aproveitar. Tentar fazê-lo como hoje, entrar fortíssimo para arrumar a coisa rápido. Eu aceito já isso. 30 minutos 3-0. Até pode ser a mesma arbitragem horrível. De falar em arbitragem asquerosa, até pode ser igual, desde que a gente ganhe 3-0. Aceito fácil. Muito bem. Pronto. Está feito. Mais alguma nota de rodapé? Tenho uma nota pequena de rodapé. Eu já lembro-me há uns tempos, eu falei aqui do gajo da Fórmula 1, do Tiago Monteiro, e depois passado 2 dias apareceu uma notícia de que o gajo teve um problema de saúde grave qualquer, ou teve um acidente, ou caralho, ando com uma pontaria do carro. Apresentei aqui uma crítica fortíssima à Folha do português, e o homem teve um problema, mais uma vez, um problema de saúde grave. Estou com uma pontaria de caraças, e é só dar. Mas queres falar sobre alguém? Queres falar sobre alguém específico hoje? Não, porque eu estou a temer este meu poder, não quero mal a ninguém, nem adversários, nem nada, a malta, nem o Pizzi, nada. O que é que tu achaste do Rui Pedro Brás? O que é que tu achaste do Rui Pedro Brás hoje? Eu acho que foi uma ótima estreia. Espero que repita muitas vezes. Mas eles têm ali, aquilo é o Rui Pedro Brás, é o Luizão, não se sabe muito bem quem é que faz o quê, e eu gosto dessa confusão nos nossos adversários. Mas pronto, isto para dizer, no entanto, que o Folha, quer dizer, a equipa B parece que está a tomar algum tino, pelo menos tático. Acho que o resultado hoje já foi um bocadinho melhor, mas
mas taticamente a equipa já está mais arrumada, os jogadores já estão, já vão aparecendo alguns dos miúdos, sobretudo o Vasco Sousa, e por falar em Vasco Sousa, estava a ver com o Lamas antes do jogo, há uma entrada inacreditável sobre o Vasco Sousa no jogo de hoje, um gajo com o joelho nas costas do Vasco Sousa e dá amarelo e voltamos àquela conversa de que qualquer coisa com Piton é vermelho, mas coisas muito mais violentas, como aquele gajo a puxar o Dias pelo pescoço e não sei o quê, ou esta joelhada nas costas do Vasco Sousa, que arrelou com ele, que ele teve que sair ao intervalo por causa dessa entrada, continua, os árbitros não percebem um caralho disto, não percebem, não sabem distinguir, vão dando como é habitual dar-se nisto, damos. Não conseguem distinguir uma jogada violenta um bocadinho mais fora do normal. Não conseguem distinguir, não conseguem interpretar. Cada vez mais eu fico convencido que eles não percebem um caralho do jogo. E estão ali, participam nisto. Participam, estão ali, tomam decisões importantes para o desfecho dos jogos, mas não percebem o que se passa. É incrível. E esse lance também recomendo que vejam, porque é um lance para perceber como é que eles têm dificuldades de interpretação, os árbitros. É impressionante. Olha só mais uma de rodapé aqui para terminar. Tu há bocado destacaste os rodapés da CM e quando estávamos no estádio e já tinhas falado, e quando cheguei a casa a minha filha também estava curiosa e queria ver os rodapés ao CM. E havia lá um que me chamou a atenção. Eu não sei bem quem são o nome dos representantes, quer do Porto, quer do Benfica, mas acho que era Abílio, será? O do Porto? Pronto, não me lembro qual coisa. Pinto? Aníbal, acho que era Aníbal. E então era o rodapé. Aníbal, 2 pontos. Chupa Moura, o nome do tipo do Benfica. E é só isto o rodapé. Aníbal, 2 pontos. Chupa e o nome do gajo do Benfica. Não sei se é Moura ou algo do género. Isto como rodapé. Muito bom. Pronto, era só mais essa nota. Olha, ainda bem que disseste que o senhor é advogado, ao piso assim deu muito mais crédito ao chupa. Ainda por cima é aqui da nossa beira, pá. Acho que é daqui. O Lamas agora está em Braga, mas é aqui de São Mamede, acho que é aqui de São Mamede em Festa, aqui bem pertinho. Olha, estava aqui a ver agora, Lamas, se calhar vamos ter um videozinho desse género do que puseram aqui no comentário sobre o Otávio. Acho que podemos ter, se calhar. Mas já puxaste para trás, já viste que tinha qualidade. Vamos lá fazer isso então. Muito bem, despedimos então. Vamos lá pôr isto a dar, que já são quase 3 da matina e nós dissemos que íamos pôr isto a dar cedinho. E vamos. Um abraço e bom Natal. É isso, pá. Bom Natal para toda a gente. Regressamos para desejar bom ano novo daqui a uma semana. Sim, espero com a mesma motivação, espero eu. Fantástico. Tchau aí, a voz ainda está aí embragada. E Mater pode ter o golo, o remate e golo só do Porto. É jogada genial do Mater. Acho que o Mater merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio